Bem-vindo ao programa Personalidades, um programa feito para você no canal de comunicação do Portal de Negócios do ES. Fique conosco. Bem-vindo ao programa Personalidades, um canal de comunicação do Portal de Negócios do Espírito Santo com a finalidade de aproximar você, capixaba, das personalidades do nosso estado, apresentando ícones da economia capixaba, turismo, gastronomia, setor público e privado. Estamos aqui para você realizar bons negócios e que juntos possamos produzir um Brasil cada vez melhor. Estamos começando mais um programa Personalidades, hoje com uma personalidade capixaba, que vai trazer para nós notícias esplêndidas a respeito da economia, da política, da saúde. Vai falar sobre tanta coisa hoje. Bem-vindo, Adriano Rocha, meu amigo de muitas datas. O prazer e a honra é minha, Jairo, mais uma vez estar aqui com você nesse programa maravilhoso aí que tem feito muito sucesso. Estamos aí. É uma alegria poder receber o Adriano. Adriano, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Quem é o Adriano? Porque eu sei que você é uma personalidade política do Espírito Santo. E nós queremos ouvir um pouco mais sobre Adriano Rocha. Adriano Rocha é um capixaba, eu tenho o costume de falar que é da Gema, nascido em Vitória, estou com 47 anos, só vivendo no Espírito Santo. Já rodei o Brasil todo, mais para frente eu vou falar por que eu rodei tanto esse Brasil. Mas Adriano é um capixaba nato que estudou em Vila Velha, cresceu em Vila Velha, morei apenas um ano fora, que foi um ano no Rio de Janeiro, e me formei aqui em administração de empresa, em contabilidade, sou pós-graduado em comunicação e marketing, e estou hoje, assim, muito feliz, né, podendo dar a minha contribuição em cima daquilo que eu me tornei. Adriano, hoje o nosso país passa por um drama muito sério na área do emprego. Você disse que você se formou em administração. E eu queria que você fizesse para nós um paralelo sobre o governo, o que nós podemos esperar desse governo Bolsonaro, do governo Renato Casagrande, quais são as suas expectativas? Politicamente falando, eu sei que você é um cara assim que tem uma conotação política muito forte no estado, mas eu queria que você falasse para nós um pouco sobre o que você tem visto nesse momento dessa economia no Brasil e no Espírito Santo. É interessante, Jairo, porque a política, a gente tem sempre um lado, né? Mas quando o nosso lado, vamos dizer assim, perde, a tendência é a gente torcer, no meu caso, que o que ganhou venha fazer uma boa administração. Hoje eu vejo esse novo governo de Jair Messias Bolsonaro, não votei nele, mas não é porque eu votei no outro candidato, não, porque no segundo turno eu estava internado, né, por problemas de saúde, e não pude ir às urnas votar. Mas no primeiro turno votei em Jair Messias Bolsonaro e votei em Renato Casagrande. Inclusive, queria até comentar sobre isso. As pessoas me perguntavam, como que você vota num candidato da direita e num outro candidato da esquerda? Né? Porque Bolsonaro é considerado o candidato da direita e o Renato Casagrande o candidato da esquerda. Eu tenho o costume de falar o seguinte, eu não voto pela definição de quem é de direita e quem é de esquerda. Eu sim voto naquele que realmente tem serviço prestado para a comunidade, para a nação, né? E Jair Bolsonaro, eu vi uma oportunidade nele de mudar o que estava acontecendo no nosso país. Eu não estou aqui criticando A ou B, mas eu sempre falei e sou um democrata nato, né? E vejo que a política ela tem que ser renovada sempre, tá? E nós precisávamos de mudar, né? Esse projeto de poder que às vezes alguns partidos fazem, ele acaba esquecendo da população
e pensando mais neles próprios, no próprio umbigo, no próprio interesse financeiro, econômico de um certo grupo. E isso eu acho errado. É por isso que eu gosto da política e sou envolvido na política. Eu acho o seguinte, que pessoas votam lá, votam aqui, mas eu acredito que quando termina a política, quando termina a campanha política, nós devemos torcer para que o nosso povo se desenvolva, o desenvolvimento do país, da cidade, dos municípios, possam se avolumar e trazer um retorno financeiro. Hoje nós estamos vendo aí milhares de pessoas desempregadas. Eu vi uma reportagem onde o empreendedorismo, o MEI, está crescendo muito porque pessoas estão tentando resolver a sua vida financeira. Mas qual é a sua expectativa para o nosso Brasil, para o nosso estado do Espírito Santo? Então, Jário, eu quero deixar primeiro claro o seguinte. Eu, por exemplo, nunca gostei do PT, tá? Mas sempre o respeitei, tá? Tanto que na política eu tenho trânsito aberto em todas as siglas. Eu não tenho inimigos, né? Mas eu respeito a posição de todo mundo e todo mundo respeita a minha posição. Lógico, na política sempre tem aquelas pessoas, aqueles indivíduos mais sacana, que gostam de passar a perna, que gostam de se dar bem em cima dos outros. E, infelizmente, isso não está só na política, está no nosso dia a dia. E a gente vê que isso tem atrapalhado, aí eu vou entrar na sua pergunta, isso tem atrapalhado no desenvolvimento do empreendedorismo, não só aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro, tá? Porque todo mundo quer se dar bem. E não deixam justamente aquelas poucas pessoas que têm aquele prazer de desenvolver um serviço, um trabalho, como eu já tive assistindo alguns programas seus, que algumas pessoas têm falado aqui no seu programa justamente sobre isso, que têm buscado tentar empreender no nosso estado, por exemplo, e falta, tá, políticas para ajudar o micro e o pequeno empresário. E isso não tem acontecido. Hoje, por exemplo, eu tenho uma grande esperança no governo de Renato Casagrande. Por isso que eu falo, a gente tem que aproveitar de tudo um pouco. O pessoal do centro, o pessoal da esquerda, da direita, tem tudo bom para se aproveitar. Quando alguém pergunta para mim, Adriano, você é da esquerda ou de direita? Eu tenho o costume de falar o seguinte, eu não sou nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Eu sou a favor da população brasileira e vou lutar pela população brasileira. Eu não tenho esse negócio de, eu sou de esquerda, sou de direita. Isso, para mim, é uma ideologia que, para mim, parece mais fantasia. Mas olhando para o mapa do Espírito Santo, nós temos municípios que estão precisando de ser alavancados economicamente, por causa da agricultura. E eles têm recebido, assim, uma conotação muito forte nesse governo. Eu tenho visto algumas notícias do governo Casagrande, governador, indo nesses municípios abrindo estradas, fazendo algumas outras coisas. Mas será que isso basta para a economia capixaba dar uma levantada? Jário, eu te falo com toda a convicção. Participei do governo de Renato Casagrande de 2010 a 2014 e a economia no Espírito Santo ela avançou muito. Só que Renato teve uma falha. Ele não investiu para divulgar o que ele fez durante o mandato dele, de 2010 a 2014. Porque ao invés, melhor dizendo, ele investir em propaganda, ele preferiu investir no interior do estado. Abriu estradas, investiu no pequeno agricultor, investiu muito no interior do estado. Ele continua fazendo isso agora. E agora ele continua fazendo isso. Agora, eu quero saber, você que está nos assistindo, procure ver se o governo do estado está fazendo propaganda. Não está. Isso é interessante, já. Renato Casagrande está investindo pesado no interior, porque ele sabe que nós precisamos das pessoas que moram no interior permanecer no interior. Interessante. Porque se você tira o homem do interior, você também vai ter problemas na capital. Justamente. Porque você vai ter um desemprego maior, violência. Falta de agricultura lá, vai faltar alimento aqui. E nós precisamos contrabalancear isso, dando uma oportunidade para que eles possam se desenvolver lá. Eu fico assim, eu sei que você é uma pessoa muito ligada ao governo, sei que você é ligado
alguns outros grandes nomes no estado, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você deixou aqui claro que você não votou em Jair Bolsonaro no segundo turno porque estava hospitalizado. O que aconteceu com você? Isso aí foi até interessante, Jair, porque em 2018 eu me dediquei a duas campanhas, né? A campanha de Renato Casagrande e a campanha de Marcos Duval ao Senado. E eu sou um cara que, quando eu me dedico de corpo e alma. E não é só nas palavras de corpo e alma, não. Me dediquei mesmo. Passei do horário de almoçar, não me alimentava direito, perdia a noite de sono, participava de reuniões altas horas, depois voltava do interior, chegava em casa 2, 3 horas da manhã, no dia seguinte era 8 horas, já estava na estrada de novo. Isso tudo me prejudicou a saúde. Só que no meio do caminho, vomitei em cima do Marcos Duval dentro do carro. Nós tivemos aí muita correria de reuniões e não dava para a gente nem se alimentar direito. Eu já tinha conhecimento que eu tinha um problema, né? Eu já era diabético. E a diabetes tipo 2, eu não sabia que se eu não tivesse um cuidado, uma atenção maior, ela poderia me prejudicar muito. E essa doença, né, acabou me trazendo um outro problema, que foi justamente o problema renal. Hoje, por causa desses problemas todos, por causa dessa minha super dedicação à política, que eu amo, né? Tem muita gente que fala, né, o pessoal do interior fala muito isso, que é que nem uma cachaça quando você gosta da política, você não consegue largar. E mesmo internado, mesmo eu passando mal, o Marcos Duval esteve lá, me visitou, o Renato não pôde, por causa, era recém-eleito, não pôde também ir lá me visitar no hospital, mas eu fiquei justamente com esse problema, me tornei um paciente renal. Olha só, você que está em casa, eu não sabia que a diabetes tipo 2, se você não controlar, ela pode evoluir para o problema renal. Então você que está em casa, fique bem atento sobre isso. Cuide da sua saúde. Não faça como Adriano. Adriano é um menino desobediente. Devia ter se cuidado melhor e não se cuidou. É verdade. Nós vamos para o intervalo e voltamos em breve. Estamos voltando com mais uma personalidade capixaba que hoje está falando conosco acerca da sua vida, dos seus intempéries, e nós queremos falar com ele agora, com o Adriano Francisco Rocha, a respeito da situação do renal no Espírito Santo. Nosso programa tem dado uma conotação muito abrangente, não só para a economia, mas também para os problemas, para as dificuldades que o povo capixaba passa. E eu sei que você tem passado assim um momento muito difícil com essa situação de renal, e eu queria que você trouxesse para nós algumas notícias, algumas coisas que você tem notado e que tem acontecido na sua vida. Jairo, é bom falar sobre isso. Eu que sou paciente renal, comecei a me dedicar muito, né? E estou me envolvendo muito, tá? Nessas questões de ajudar o paciente renal, os doentes renais, porque não é fácil. Eu, por exemplo, já vou completar dia 16 agora de outubro, um ano que estou fazendo hemodiálise.
E a hemodiálise é um tratamento que nos possibilita ter qualidade de vida, né? Eu faço toda segunda, quarta e sexta. São 4 horas que eu fico numa máquina que tem um filtro artificial. Não é brincadeira, não. Não é, não. Tá? Então, aproveitar até o seu programa e falar com as pessoas tomarem cuidado, né? Não deixar de beber água. É bom beber água, né? Pelo menos, no máximo, 2 litros de água por dia. No máximo, evitar, no máximo. No máximo. Pô, tem máximo? Tem máximo, porque se você beber em excesso, vai te fazer mal também. Eu não Você sabia. não pode beber nem pouco, nem muito. Para mim, eu achava o ideal que é 2 você tinha que litros. tomar, dependendo do seu peso, você tinha que tomar uma quantidade. Não. O ideal é 2 litros de água por dia que você tem que tomar. Porque é a média, mais ou menos, que você perde por dia, né? Um cidadão normal, que não seja sedentário, né? Se for sedentário como eu, tem que tomar mais, né? Não, aí é bem pelo contrário. Você tem que tomar cuidado e tomar menos. Entendi, porque senão entendi. você acumula aquilo ali e começa a te fazer mal, inclusive aumentando a tua pressão. Por isso que o sedentário tem problema de pressão alta, que também desencadeia problema nos rins. Entendi. A pressão alta. Entendi. Né? Eu não sabia disso. E eu virei um especialista, Jair. Eu virei um especialista porque é um problema sério essa questão da doença renal, porque o renal, se ele não se cuidar, ele em pouco tempo ele morre, porque você vai inchando, vai dando problema no coração, né? E você acaba a vida a óbito quando menos esperar, né? Tanto é que a maioria que deixa de fazer a hemodiálise, em pouco tempo ele para no CTI, né? Por isso que é importante a gente não deixar de fazer esse tratamento, né? Ele é muito importante. E eu hoje tenho feito a hemodiálise na clínica Cedres, né, que é o centro especializado em doenças renais. E lá eu estou conhecendo muita gente. Aqui em Vila Velha? Aqui em Vila Velha, em São Torquato. E essa clínica funciona dentro das dependências do Hospital Estadual Newton Barros, que é o antigo Hospital dos Ferroviários, né? Inclusive, próximo ao terminal de Vila Velha. De São Torquato. Isso, desculpa, de Vila Velha não, de São Torquato. Inclusive, eu quero até agradecer, porque quem tem dado um apoio lá é o secretário de Saúde estadual, né, através do governador Renato Casagrande. A gente tem trabalhado para melhorar esse tratamento. É uma preocupação que como eu gosto de política, sou envolvido em política e mais recente me tornei presidente de partido também, e estou aproveitando essa influência para justamente trabalhar em relação a essa questão da área da saúde, mais especificamente na área renal. Por quê? Porque quando eu tive internado, né, eu tive hospitalizado no Hospital Dório Silva, lá na Serra, eu percebi que no leito de 20 pessoas acamadas, né, tinham mais pacientes fora do estado do que do próprio estado. E tem muita gente numa fila, internados em hospitais pelo Espírito Santo afora, esperando uma clínica para serem tratados da doença renal. Eu fico pensando assim, por que essas pessoas vêm para o Espírito Santo, você sabe? Rapaz, aí que é impressionante. Os nossos estados vizinhos, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, não estão tendo vaga nos hospitais deles. É um despreparo muito grande e, por incrível que pareça, nós que somos um estado pequeno, estamos conseguindo dar conta desses pacientes, além dos nossos, que tem uma carência muito grande aí, uma demanda muito alta de capixabas precisando. Nossos hospitais estão dando conta, muito precário, mas estão conseguindo, né? E ainda estamos dando conta de pacientes de outros estados. Isso é impressionante. Eu fico perplexo de ouvir o que você está dizendo, porque todo mundo reclama da saúde no estado. Sim. Aí você vem me dizer que hoje nós estamos conseguindo atender os nossos e mais alguém. Isso é incrível. Isso é muito bom. Eu falo uma coisa que faço um desafio para qualquer pessoa. Vai no Jaime, vai no Hospital Evangélico aqui em Vila Velha, vai no Dório Silva e procura saber dos pacientes renais que estão internados lá. Dificilmente você irá encontrar um capixaba. Você vai encontrar a maioria ou de Minas ou da Bahia. Mas eles estão tomando lugar dos capixabas ou os capixabas também estão sendo atendidos normalmente? Não estão sendo atendidos normalmente, né? Mas poderia estar sendo atendido melhor se os seus estados de origem desses pacientes de outros estados que estão sendo atendidos aqui tivesse ficado lá,
no estado deles. Porque eles vêm para cá, com esses que eu conversei no Dório Silva, eles falaram o seguinte, que a saúde no Espírito Santo é bem falada lá, né? Isso aí é interessante, tá? E isso começou no governo de Renato Casagrande. Mas isso não tem atrapalhado os capixabas, né? Rapaz, eu tenho visto que tem, porque às vezes falta leito para ser atendido. Então o que você poderia fazer, ou será que você já fez alguma proposta para o governo, para algum deputado, procurou auxílio de alguém para que pudesse auxiliar isso no nosso estado? Então, lá na clínica onde eu faço hemodiálise, a Cedres, eu tenho conversado muito com os donos, que é o Dr. Zé Nilton e o Dr. João Scheck, né? Inclusive, eles estão querendo aumentar, né, o número de máquinas para poder atender. Só que a gente cai num outro problema da saúde, que é a questão do financiamento à saúde, né? Falta recurso para a saúde. E, claro, é uma empresa privada, né? E ela precisa receber para poder fazer. Para ele poder aumentar o número de máquinas, né, para fazer o tratamento ao paciente renal, vai precisar de receber. E hoje o Estado não tem condições, nesse momento, de aumentar o número de máquinas, porque como que ele vai fazer para pagar? O governo do Estado também não pode ser irresponsável. Então eu que gostaria de pedir ao governador que olhasse com carinho para os nossos renais capixabas, porque nós sabemos que não é fácil. Eu sei que você deve estar passando assim, um momento muito difícil, uma pessoa que não era problema, paciente renal, depois se torna um paciente renal e começa a ter 3 vezes por dia que fazer hemodiálise. Não é fácil não, hein? Não é não. Tem muita gente que olha para mim e fala, Adriano, às vezes a gente não acredita que você é renal, né? Mas eu tenho que agradecer muito a Deus. Deus me deu uma grande oportunidade, porque quando eu passei mal, né, eu só movimentava a cabeça. Eu fiquei com o corpo todo paralisado. Eu não conseguia mexer nada no meu corpo, apenas a cabeça. E isso, né, eu tive um infarto, né, tive que tomar adrenalina direto no coração, porque descobri também que eu tinha coração grande, né, eu estava fazendo tratamento e tudo mais. Mas o impressionante é que eu já tinha recebido até um milagre dentro do Dório Silva, porque o meu coração de grande ele diminuiu. E os médicos falam que isso é muito raro, é muito impossível de acontecer. E eu falei, para Deus nada é impossível. Verdade. Né? Então esse é um testemunho que eu dou sempre. Tá? Eu estou aqui hoje, já é um milagre de Deus. Hoje eu já estou vivendo, vamos dizer assim, de juros. Porque o que eu fiz com a minha vida, eu sei que eu não reclamo, porque eu sei que eu errei. Né? Não me alimentava, não comia, passava da hora. E isso você está dizendo para mim e para os telespectadores que estão te ouvindo. Sim. Que eles não façam como você, que eles tenham um posicionamento diferente, que comam, tomem água, comam bem. Tenham uma vida, né, de qualidade. Não separar o tempo, né? Não ser sedentário, ter um tempo. Eu aprendi o seguinte, tudo na vida tem o seu momento certo, o seu horário certo. Então a gente não precisa querer ganhar muito, porque esse ganhar muito você vai gastar muito também. Entendi. Então não vale a pena. Né? Então tudo na vida tem um horário. Então tem um horário de descansar, tem um horário de trabalhar, horário de se alimentar, horário de trabalhar, horário de se dedicar a uma coisa que você gosta. No meu caso, por exemplo, a política, não fazer da política uma vida, né? E tem que fazer a política trabalhar para você, não você em prol da política. Entendi. Ouvindo essa conversa, nós vamos ao intervalo e voltamos já.
Estamos com o Adriano Rocha, um amigo, um homem político, um homem da política capixaba, envolvido, diz ele que é apaixonado pela política. Se tornou uma cachaça na sua vida e não consegue tirar. E eu queria ouvi-lo um pouco, porque ele disse para nós há pouco que ele se tornou presidente estadual do partido. Eu queria que ele falasse para nós sobre isso. Que partido é esse, Adriano? É o Partido Trabalhista Cristão. PTC. PTC. Então quer dizer que o PTC no estado do Espírito Santo tem um novo líder, Adriano Rocha. Justamente. Me filiei ao partido em 14 de abril de 2019 e mais recente, em 22 de julho agora, me tornei presidente estadual do PTC. Esse é um novo desafio na minha vida, né? Já fui presidente estadual de outras siglas, né? A última, antes do PTC, fiquei apenas 18 anos, né? E agora pretendo ficar mais 18, 20, 30 anos no PTC. Olha só, eu não entendo muito de política assim como você. A gente entende que o partido se forma e tal, mas o que você tem feito para essa reconstrução do PTC no estado do Espírito Santo? Hoje nós estamos procurando, Jairo, a sociedade, criar novas lideranças, conversar com lideranças que já deram muito e contribuíram muito com o nosso estado e que por um percalço do dia a dia, de outros políticos mais, como que eu vou dizer, mais astutos, conseguiram tirar aqueles bons políticos da política. E o PTC está sendo uma opção de trazer, de resgatar aqueles políticos que realmente investiram nos municípios, que investiram no capixaba, e nós precisamos fazer a diferença nesse estado. Nós estamos vendo as coisas, o dinheiro público ir para o ralo com uma facilidade muito grande. A gente vê quantidades, milhões falando todo dia na televisão, não só aqui no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro, de desvio de verba, de desvio de dinheiro público. E isso não é mais admissível. Diz uma coisa para mim, quem é o presidente nacional do partido? É o doutor Daniel Torinho. Daniel Torinho. Uma pessoa maravilhosa, um amigo, uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande. Ultimamente ele está passando por uma certa dificuldade, porque perdeu o filho recentemente, foi encontrado sem vida no apartamento, né? Teve uma morte de repente, não sabe o que foi que causou essa morte. E é aquele negócio, para morrer basta estar vivo. Nós queremos aqui deixar os nossos sentimentos ao presidente do PTC nacional pela perda do seu filho, mas queremos também te dar, assim, parabéns pelo seu trabalho aí. A gente ouviu alguma coisa que você está construindo relacionamentos no estado inteiro, buscando lideranças, e eu queria que você falasse a respeito das eleições do ano que vem. O que o PTC vai contribuir para as eleições do ano que vem? O que você está trazendo de novo para a gente aí? Aí que está interessante, Jairo. Essa eleição de 2020 é uma primeira eleição, é uma eleição que eu tenho costume de falar que é uma eleição atípica, né? Porque os partidos não terão mais coligação. E, por outro lado, muita gente acha ruim que o PTC não passou pela cláusula de barreira e não vai ter o tempo de televisão e não vai ter fundo partidário. Mas a maioria dos municípios do nosso estado não tem televisão, então não vai fazer falta. E a questão do fundo partidário, eu quero ver quem é que recebe o fundo partidário. Geralmente, o fundo partidário, quando vem, fica justamente com os caciques dos partidos, né? Aqueles que são realmente candidatos nunca recebem um centavo, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo um candidato, por exemplo, que a próxima eleição nós vamos tratar de prefeito e vereadores, os novos, e quando um vereador ganha com seus próprios recursos, sem precisar e depender nem de verba pública, nem de empresário. Nós sabemos que no mundo político está pegando fogo, né? Sim, sim. A coisa está alvoroçada aí. Vila Velha tem, eu não sei se são 10, se são 12, se são 15 candidatos. Eu sei que Serra também está muito movimentado. Guarapari nem se fala. Aqui, Cariacica também. Cariacica tem até uma coisa que me chamou a atenção. Estão lançando até gente que nunca foi candidata a prefeito. Eu não sei que conotação tem isso, mas se isso é uma realidade ou não é. Mas eu fico assim,
analisando toda essa movimentação política, e a gente fica percebendo que é um sai de partido, entra ali, entra aqui. Como é que é isso, Adriano? Conta para nós aí, esclarece para o nosso telespectador o que realmente funciona, como é que é esse funcionamento aí, então, essa mecânica. O interessante é o seguinte, o PDC hoje, nessa reconstrução, a gente está focando mais na eleição proporcional, ou seja, no legislativo, na campanha de vereadores, né? Nós não estamos interessados no executivo. Então vocês não terão candidato a prefeito? Não. O interesse é só... Pode acontecer, mas desde que nós vamos ter, né, no município, tenhamos lá uma chapa completa de vereadores de qualidade. Aí sim nós poderemos ter uma chapa própria nossa, na majoritária, um candidato a prefeito que venha disputar. Mas a preferência são os nossos candidatos a vereadores. Entendi. Adriano, dentro da política, nós encontramos assim, candidatos que ganharam a eleição, perderam a eleição, e nessa conjuntura da próxima eleição, eu ouvi falar a respeito de candidatos que estão querendo se eleger, estão formando grupos. Como é que é essa situação? Eu ouvi falar sobre chapa puro sangue. Você pode explicar isso melhor para nós? É o que eu falei. Como essa eleição é atípica, na verdade, o que a gente falava antigamente, chapa puro sangue, era quando um partido ia sair com candidatos próprios, do próprio partido, sem fazer coligação. Hoje isso é uma realidade. Hoje os partidos são obrigados a sair com chapa puro sangue, ou seja, candidatos do próprio partido. Então não tem mais coligação. Não existe mais coligação. Então, quer dizer, não posso PSDB com PTC, com PT, não pode ter mais esse envolvimento? Nós podemos ter para majoritária. Para majoritária não foi proibido. Então, a coligação para prefeito, a gente pode fazer. Só Entendi. Não podemos fazer a coligação na proporcional, para vereador. Eu ouvi falar sobre fundo eleitoral, fundo de não sei o quê. O que você pode trazer assim, dessa novidade para o nosso pessoal aqui, nosso telespectador que sempre está nos ouvindo e às vezes está querendo também entender um pouco melhor sobre isso? Jário, aí existe uma coisa interessante. E já existiu o fundo partidário, né? Só que os nossos deputados, os nossos congressistas, né, senadores, todo mundo ali no Congresso Nacional, resolveram criar mais além do fundo partidário, criar um fundo especial, né? Então, são duas formas de usar o recurso público nas campanhas. Hoje, além do fundo partidário, né, existe o fundo especial, que é outra forma de investir mais dinheiro. Ou seja, o judiciário, querendo acabar com a corrupção, impediu que as empresas doassem doações para a campanha eleitoral, para candidatos, para evitar a corrupção. Mas né? eu acho e evitar a Caixa 2. Só que aí, só te interrompendo, Jário, e aí criou-se o fundo partidário com o intuito de não precisar usar mais dinheiro de empresas, né? E nem usar dinheiro de terceiros. Porque a intenção de criar o fundo partidário e o fundo especial é que não se envolva outras pessoas que venham, vamos dizer, entre aspas, comprar o político, né? A intenção que foi inventado o fundo partidário e o fundo especial foi até inteligente, foi até boa, só que não funciona. Não, infelizmente. Eu pensei que você ia dizer que funcionava. Não. Agora você disse que não funciona, explica para mim por quê. Você sabe por quê? Porque esse fundo especial e o fundo partidário, né, são recursos públicos que poderiam estar sendo investidos na educação, na segurança, né, na saúde. Como eu falei no bloco anterior, esse dinheiro todo está sendo desperdiçado em campanha política. Então, se as nossas instituições, por isso que eu critico às vezes o judiciário está aí para investigar, para punir. Então, eu acho, né, no meu ponto de vista, que deveria continuar, tá, as doações de empresas, as doações de pessoas físicas e jurídicas, tá, para os candidatos. Agora, se houvesse uma corrupção, se houver um Caixa 2, aí sim, a lei tem que ser mais forte em cima daqueles que realmente praticam a corrupção, né? Porque não estariam usando o dinheiro público, que já é tão difícil de ser investido na saúde, segurança e educação. Eu não acho que só o dinheiro, não. Nós estamos aí passando um momento nesse país onde está se fazendo
uma paralisação naquilo que teria que ser feito no governo federal, que era aprovar as medidas contra a corrupção, sobre a Lava Jato, sobre o empreendedorismo e sobre os empregos, redução de impostos. Parece que o Congresso está parado, parece que o Congresso não anda. E eu não consigo entender politicamente uma pessoa que foi eleita para fazer e não faz. O que você tem para dizer para nós sobre isso? Jário, olha, eu tenho reparado no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, que nós estamos com grandes congressistas lá, tanto deputados federais como senadores. Só que a forma de você fazer com que os processos lá dentro tramitem é que é arcaico ainda. Eles foram feitos... Você está me dizendo que a burocracia brasileira lá no Congresso é muito grande. Veja bem, hoje nós temos em torno de 30 partidos, né? E as regras do Congresso Nacional foram feitas, tá, para serem administradas ali dentro só para 2 partidos. Entendi. Nós não temos... Não há flexibilidade. A flexibilidade com vários partidos que tem lá. Então, Entendi. as regras lá dentro travam muito. Entendi. É muito burocrático. Entendi. Eu estava assistindo um dia desse o programa TV Câmara e os deputados estavam votando. Olha que interessante. Eles estavam votando para saber se iam liberar para ir à votação um processo que estava bloqueado, esperando a votação se ia ser liberado ou não. Entendeu? Iam votar para ver se ia liberar a liberação que poderia liberar o processo e ir para a votação. Quer dizer, é voto em cima de voto para decidir se vai votar. Adriano Rocha, eu vou parar por aqui. Eu quero te parabenizar pela sua saúde, estar aí dessa forma e você está em pé, trabalhando pelo PTC, querendo que o PTC chegue a algum lugar. A reestruturação do seu partido, espero que você consiga reestruturá-lo de uma forma que alcance todos os municípios capixabas. Vocês estão alcançando os municípios capixabas? Nós estamos em 32 municípios. Uma grande parte. Mas nós queremos chegar nos 78 municípios. Na Grande Vitória, nós temos certeza que em Vila Velha nós vamos eleger 2 vereadores, em Cariacica 2 vereadores, na Serra 2 vereadores. Em Vitória é que nós estamos tentando ainda construir uma chapa forte. Mas hoje em Vitória, sem dúvida nenhuma, nós temos condições hoje de eleger um. Mas o trabalho ainda não parou. Nós vamos continuar, né? Nós temos aí pelo interior do estado grandes lideranças, grandes empreendedores também que vieram para a política. Temos jornalistas, radialistas que estão se envolvendo, estão querendo vir candidato pelo PTC, justamente por essa reconstrução que nós estamos fazendo no PTC. Hoje, para você ter ideia, nós temos 9 vereadores no PTC. Desses 9 vereadores, nós vamos transformá-los em mais 9. No mínimo, nós vamos ter 18 vereadores no Espírito Santo. Maravilha. Eu queria que você deixasse suas considerações finais. Foi uma alegria muito grande ter você aqui conosco no programa Personalidades. Mas eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Eu acredito que você vai falar alguma coisa sobre doença renal, sobre essa conotação que você deu ao programa de reivindicando alguma coisa para esses pacientes renais. Palavra com você. Jário, em primeiro lugar, agradecer muito pelo convite de estar aqui participando do seu programa, né? Eu fiz questão de participar do seu programa porque eu sei que ele é bem ouvido, é bem assistido, né? E eu não poderia ficar de fora, né? Além de gostar muito de política, eu estou aproveitando desse interesse que eu tenho de política e lutar por algo. Eu aprendi na minha vida que se você passa pela vida sem deixar registrado na história o que você fez, então você não tem validade para nada. E eu tenho convicção que Deus tem um propósito em nossas vidas. E a minha vida é servi-lo, né? E para você servir a Deus, você tem que servir o próximo, né? Então eu estou muito feliz de poder estar conseguindo lutar pelos meus irmãos que estão passando pelo mesmo problema, que estão com essa doença, que é uma doença que eu tenho sentido isso na pele, não é fácil. Você está na fila do transplante? Já estou na fila do transplante,
né? Eu tenho lá pessoas que estão há 15 anos esperando um transplante. Não é fácil. Eu quero pedir aqui, aproveitar seu programa, as pessoas que sejam doadoras, né? Converse com sua família, que converse com as pessoas que possam ser doadores de rins, né? Não só de rins, de todos os órgãos, né? Porque é muito importante. E eu tenho passado alguns momentos, graças a Deus, que eu vejo lá alguns colegas, alguns pacientes entrarem em depressão, ficarem para baixo, depois volta para o CTI porque param de fazer hemodiálise, e a gente não pode se entregar. É difícil, não vou aqui falar, não, estou sendo forte, estou conseguindo vencer. Não é assim também. Mas eu não estou me entregando. A gente tem que ter força. Mas você trabalha todo dia? Não consigo. Às vezes eu sou obrigado a desligar de tudo e ficar em casa deitado, porque me dá tonteira, me dá fraqueza. Mas quantos dias por semana você tem trabalhado? Porque você disse que gosta de política. Quantos dias por semana você tem trabalhado na política? Tem semana, Jairo, que eu consigo trabalhar todos os dias. Eu saio da hemodiálise, vou direto para uma reunião, vou direto conversar, mas tem dia que eu saio da hemodiálise e vou direto para casa. Deito, desligo o celular, não atendo ninguém, né? Fico quietinho na cama, porque não tem assim disposição de levantar, senta a tontura, a pressão abaixa muito, aí eu tenho que cuidar da fístula, porque a fístula ela não pode parar, né? Porque se ela para eu tenho que voltar a usar o catéter. Então são procedimentos que a gente tem que tomar cuidado com a saúde. Não é porque eu estou me cuidando fazendo hemodiálise que eu vou deixar de me cuidar. Bem pelo contrário, agora eu estou me cuidando mais do que antes, né? Tá certo. Então hoje, por exemplo, eu estou aposentado por invalidez. Então eu não estou assim me acabando, né, como eu fazia antigamente. Eu estou me cuidando mais. Mas a política é como se fosse uma terapia para mim, porque é uma coisa que quando eu estou ajudando alguém eu me sinto bem, e isso está me fazendo um bem enorme e me dá força de continuar, porque eu sei que pessoas dependem de mim. Que bom, que bom. Quero te parabenizar. Obrigado. Por essa atitude sua, pela sua reivindicação pelos renais, e eu quero convidar você a estar conosco na próxima semana. Programa Personalidades, um canal de comunicação do portal de negócios es.com.br. Visite as nossas redes sociais, visite o nosso portal. Certamente ali você vai encontrar alguma coisa interessante para a sua vida. Fique conosco em nossos canais e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá.